nosso programa é continuar aquilo que nós começamos na aula passada. E eu preparei uma tarefa de leitura e compreensão mesmo, uma leitura de compreensão, para que vocês façam a leitura de alguns artigos da Constituição Federal, né, os artigos 173, 174 e 175. Né? Todos esses 3 artigos, eles estão versando sobre... Estão dentro daquele capítulo, né, dentro daquela seção, quer dizer, da ordem econômica e financeira do Estado. Teria um item lá que seria muito importante a gente trabalhar, que é a questão da reforma agrária, até para entender alguns mitos que existem, né, sobre a reforma agrária, uns problemas que a gente tem no Brasil aí, algumas ideias desencontradas, e também o sistema financeiro nacional. Aí eu deixei esses de fora, porque a gente, pelo menos a questão do sistema financeiro nacional, a gente vai ter uma aula específica sobre ele no outro momento, não vai demorar tanto aí na sequência do nosso programa, certo? Então, aí ficou da gente continuar, a partir dessa aula aqui hoje, continuar com aquela apresentação daqueles slides da ordem econômica do Estado, né, no sentido de como que o Estado brasileiro, a partir da Constituição, a partir do que está disposto na Constituição, ele tem autonomia, tem possibilidade de então fazer parte, né, de atuar na economia do nosso país. Eu só queria lembrar aqui, fazer tipo uma perguntinha para ver se vocês estão antenados, né? Então, quem é ou qual é o setor principal responsável pela produção de tudo aquilo que nós vamos consumir no país? Qual setor? Nós temos 3 setores da atividade econômica. Primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Qual que é o setor responsável pela maior parte da produtividade de tudo aquilo que a gente vai consumir em bens e serviços no país? Primeiro, segundo ou terceiro setor? Primeiro setor. Obrigado pela participação, mas o senhor está errado. Vamos, agora só falta 2 para você chutar. Qual dos 2 você acha? Primeiro, segundo? O primeiro já falou, está errado. Segundo ou terceiro setor? É o segundo, professor. É o segundo setor. O Matheus está certo. Agora eu vou dar a chance ainda de outros responderem, né? Quais são as empresas ou quais são as instituições que fazem parte do terceiro setor da atividade econômica? Posso falar, professor? Fica à vontade. ONGs, creches, asilos, são que não têm fins lucrativos, no caso. Justamente. Então, são as instituições sem fins lucrativos. E aí, de igreja, com várias finalidades, alguns partidos, alguns clubes, os clubes também fazem parte, entendeu? Essas reuniões de instituições que têm uma finalidade social, principalmente, né? Nem que seja a própria reunião já é uma atividade social. A próprio fato ali de fazer uma congregação ali, uma atuação nesse sentido. E agora, Maurício, por favor, se redima conosco aqui. Qual que é a instituição que faz parte do primeiro setor da atividade econômica do país? Eu pensei que era o setor de produção, a parte agrária. Então, mas é o Estado, né? É o governo, entendeu? Então, primeiro setor da atividade econômica, as instituições do governo. Segundo setor, as instituições privadas, né? De todos os seus jeitos aí. Terceiro setor, instituições sem fins lucrativos, certo? Então, agora, a nossa conversa aqui é sobre o primeiro setor. Repete os setores aí, por favor. Então, primeiro setor seria deixa eu só... Nós fizemos essa anotação aqui na aula passada. Deixa eu só já entrar e a gente já vê esse ponto. Então, na aula passada, e aí vocês, naquela questão que eu digo para vocês, no sentido de observar o que a gente posta lá, né, para visitar. Então, repetindo, já que você está anotando, então, o primeiro setor seria o governo, ou o Estado, né? Segundo setor, as empresas privadas. Terceiro setor, instituições sem fins lucrativos. Vocês estão vendo na tela? Então, o primeiro setor, governo, né, com seus serviços básicos, né, serviços públicos,
que estão segurança, educação e saúde. Isso o governo pode até que a gente explicava, né? Pode até ser que esses serviços aqui, eles possam ser realizados aqui pelas instituições privadas e pode ser realizado também pelas instituições sem fins lucrativos. E por esse motivo, né, justamente pelo fato dessas instituições fazerem esses serviços que são estritamente do Estado, o que essas empresas ganham com isso? Entenderam a pergunta que eu acabei de fazer, meninos? Ou não ficou clara a pergunta? Repete para mim, por favor, professor. Então, o que é serviço do Estado que o Estado não pode, o serviço público que o Estado não pode ele não pode se fugir disso. Ele tem que fazer esse tipo de serviço, que é segurança, saúde e educação. Isso é obrigação do Estado, é serviço público do Estado, certo? Mas a gente sabe que existem hospitais privados, escolas privadas, né? E até segurança privada, né? Mas vamos deixar a segurança de fora. E tem também escolas de igrejas e também hospitais de igrejas. Aqui em Porá, você sabe muito bem, você tem o Hospital São Paulo. O Hospital Maternidade São Paulo era de quem? Das Irmãs Passionistas. Né? Hoje já não tem nada a ver isso. Mas você tem lá o Hospital Evangélico, então era uma associação evangélica no início. Entendeu? Beleza. Então, esses serviços que são estritamente do governo, do Estado, eles também podem ser feitos pelas instituições do setor privado e também pelas instituições sem fins lucrativos. Quando isso ocorre, o que essas instituições ganham com isso? Isso de incentivo. Você não vai falar que é particular o tratamento, né, ganha lá o valor da consulta, essas coisas. Não. Tem uma coisa a mais, uma coisa por fora que eles ganham pelo fato de oferecer esse serviço. Que deveria ter sido oferecido pelo Estado. Tá clara a pergunta ou ainda tá confuso, Matheus? Professor, ainda não consegui entender, para falar a verdade, senhor. Então, eu tô querendo falar do sentido assim, que você sabia que igreja, por exemplo, não tem que pagar IPTU? Entendeu? E também tem alguns que conseguem isenção do IPVA, conforme a situação ali. E todo mundo sabe que o IPVA e o IPTU são um dos impostos assim que fazem a diferença no sentido da arrecadação. E um outro imposto que eles não têm que pagar também é o imposto de renda, certo? Mas quando eles não têm que pagar o imposto de renda? Quando eles conseguem comprovar que a atividade deles não deu lucro. Como é que eles provam que a atividade deles não deu lucro? A partir dos trabalhos sociais que fazem, entendeu? Então a Igreja Católica, ela arrecada um dinheirão lá, mas no final das contas, do balanço que se faz contábil, percebeu que o dinheiro que ela ganhou não se configurou em lucro, porque ela tem algumas despesas com o asilo, tem algumas despesas com a creche fulana de tal, tem algumas despesas com a assistência social das pessoas. Ficou claro um pouco melhor agora? Entendeu? Então elas fazem um serviço que era para ser um serviço do governo, do Estado, e aí o governo volta para ela e fala, beleza, muito obrigado por ter feito esse serviço, é um serviço necessário e importante, e com isso, então, os impostos que qualquer um empresário tem que pagar, vocês não vão precisar pagar. Ou vai ter uma isenção, vai ter uma parte, assim por diante. Aí dependendo das regras específicas ali. Ficou clara essa questão? Todos vocês aí, gente? Eu estou obrigado aí por quem já ativou a câmera, né? Aí quem não ativou ainda e puder e quiser, que, por favor, ative. Aqui é até mais fácil de todos nós nos vermos, né? Eu não sei se vocês sabem aí, quem está com celular não tem jeito não, só aparece os 9 aí mesmo e pronto. Quem está com computador, eu acho que o Maurício está com computador, né, Maurício? Você sabe como que aumenta a grade para ver mais pessoas aí na sua tela? Nos 3 pontinhos do lado direito lá embaixo, se você clica, tem lá alterar layout, né? Aí lá embaixo no alterar layout tá lá um número aí, 9, 16, você pode arrastar até 49. Aí você pode ver até os 49 pessoas aí, certo?
Então, só no computador que dá. No celular, normalmente só vê as 9 pessoas mesmo e quem tá falando que vê mais. Mas, Ai, enfim. que massa, gente. Tô vendo todo mundo. Então, todo mundo que tá com a câmera, né? Nem todo mundo tá se mostrando hoje. Então, aí fique claro só essa questão. A nossa aula está sobre o primeiro setor, né? Porque nós estamos querendo ver, com base na legislação, na Constituição brasileira, especificamente, qual que é as possibilidades de atuação do governo na economia. Na aula passada, a gente avançou bastante em vários pontos, né? E aí, nessa aula de hoje, a gente gostaria de ver aqueles slides que dizem respeito sobre o serviço público, né? O qual que é, então, o serviço público, que seria, então, naturalmente, restrito ao Estado, ao governo brasileiro. Então, deixa só nós acharmos aqui aonde nós estávamos na aula passada. A partir desse pressuposto aqui, retornando, né, o assunto, as atividades, a questão da própria atividade econômica, né, a atuação na própria economia. As atividades consideradas serviço público são atribuídas ao poder público, né? Ele pode fazer e deve fazer, entendeu? Não só pode fazer, qualquer um pode fazer qualquer coisa, né? Para que se produza e se venda no que se refere a bens e serviços. No sentido das atividades consideradas do serviço público, além do Estado poder fazer, ele deve fazer, ele tem a obrigação de fazer. Uma vez definida, então, como um serviço público, né, sujeita-se a um regime jurídico diferenciado, né? Por exemplo, o Estado tem a obrigação de prover serviço público. Então, a gente pensa naqueles serviços lá, por exemplo, a segurança, né, a saúde, que são os básicos aí, e a educação, né? Saúde, isso aqui é básico. E outras coisas também o Estado pode oferecer, também faz parte disso aí. E também, quando se refere à questão dos particulares, né, pode fazer esses serviços aqui, mas eu não conheço bem essa questão de privatização da segurança. Isso aqui, a segurança pública, então, ela é diferente, né? Lembra que nós conversamos numa aula de ciência política aí? Então, esses servidores do Estado, a polícia, tem direito de matar. E nenhum outro da iniciativa privada tem esse direito e nem pode ter esse direito conforme a nossa legislação. Mas os particulares podem até adentrar dentro do serviço público da educação e da saúde, mas sobre contratos, sobre concessões específicas. O poder público mantém o poder de direção e controle do serviço público, né, que foi concedido, né? E, por exemplo, lá no IF. No IF, aqui em Porá, né, no IF aqui de Porá, nós temos lá três classes de funcionários, né? Nós temos os funcionários pedagógicos, professores. Então, todos eles estão trabalhando das suas casas, né, a partir das suas casas. Nós temos os funcionários administrativos pedagógicos, que é coordenador de aluno, que é pessoal da secretaria, etc. E nós temos os terceirizados, que é para limpeza, manutenção, jardinagem e tudo mais. Entendeu? Então, lá no IF, não está indo ninguém que é funcionário do IF trabalhar, dentro do contexto da pandemia. Estão todos trabalhando de casa. Mas o IF tem uma autonomia. Agora, nas escolas estaduais do estado de Goiás, nós temos os professores trabalhando em casa, mas temos os coordenadores, secretários e administrativos da limpeza do colégio estão indo para a escola cumprir horário lá, né? Aqui na FAI está indo os administrativos, está indo o pessoal da biblioteca, etc., né? Financeiro, secretaria, etc., está indo lá. Então, com isso eu quero dizer a seguinte questão. Lá no IF tem os terceirizados, né? Então, são o IF, o poder público, a limpeza não é feita por funcionário concursado do IF, é feita pela empresa contratada num regime de concessão, entendeu? Então, essa empresa vai, então, oferecer esse serviço, que é um serviço público, por quê? Porque lá nas dependências do IF, os alunos, além das aulas, né, que é um serviço público, vão receber um ambiente limpo e
e a água filtrada, essas coisas todas, né? Mas é uma parte do serviço que é feita por uma concessão de particulares, que é feito mediante um contrato que tem vigência, que tem prazo tem as regras, etc. O serviço público, né, por sua vez, é uma definição jurídica. É uma atividade econômica que foi retirada da regra geral da livre iniciativa por disposição de lei, né? Porque se a gente for olhar lá nos setores aqui, a iniciativa privada, ela, em tese, pode fazer qualquer coisa no que se refere a bens e serviços e cobrar o preço que ela entende ser justo e necessário cobrar, né? Mas alguns serviços foi retirado aqui dessa iniciativa privada e foi trazido para o serviço público, né, conforme determinação na nossa sociedade aí. Aí nós temos, então, um regime jurídico administrativo que impõe as regras, né, aos prestadores de serviço público. E aí temos as leis de concessões que vão dizer essas questões aí, certo? Então agora, tentando agora, são alguns slides, vários slides aqui, e se for ficando chato, cansativo, vocês me falam, porque tem tarefinha para vocês fazerem, né? A gente pode parar, fazer algumas tarefas aí, para dar uma... porque quando descansa se carrega pedra, né? E depois a gente volta e continua a discutir essas questões aqui. Mas que, quem sabe, fosse discussão, certo? E eu queria pedir hoje uma forma diferente, para mim não ficar lendo, né? Alguém poder ler para a gente aí, ou a gente fazer um rodízio, quem puder aí ativar o microfone, tiver com condições, né? Lê para a gente aqui. Então, essa que está entre aspas, serviço... É o Estado, por meio de lei, que escolhe quais atividades que, em determinado momento, são considerados serviços públicos. Isso exclui a possibilidade de distinguir-se mediante critérios objetivos. O servidor público da atividade privada, esta permanecerá como tal enquanto o Estado não a assumir como próprio. Definição dada pela legislação. E é nisso que consiste sua diferença em relação às atividades econômicas. Alguém faria um comentário aí do que é? São serviços escolhidos. São atividades que foram escolhidas. Por quem? Pelo Estado. O que organiza e regimenta e coloca a regra? A lei, né? Então, por meio de lei, o Estado escolhe algumas atividades que precisam ser realizadas por ele próprio, mediante estabelecimento de lei, né? E aí, a questão não quer dizer que é para sempre, né? Por um determinado momento que também é escolhido por ele, certo? E aí, o que está fora disso aqui, né? Isso exclui a possibilidade de distinguir-se mediante critérios objetivos o serviço público da atividade privada, né? Porque o que acontece? O que está por trás dessa questão aqui? É que, por acaso, existem regras para o serviço público e essas mesmas regras servem para o serviço privado. Isso quer dizer o quê? A qualidade dos serviços prestados pela saúde, que são obrigatórias no hospital municipal, elas também têm que ser obrigatórias no hospital particular. Não sei se fica claro para vocês dessa forma que a gente está colocando aqui. Entendeu? Então, ou seja, não tem distinção, certo? Entre o serviço tem que ser prestado em qualidade, estou usando a palavra qualidade aqui só para ficar claro mesmo, mas o serviço tem que ser igual, né? Mesmo sendo pelo serviço privado ou pelo serviço público, né? Tem que ser garantido esses mesmos padrões de aceitação, né? E aí, o que acontece? Vai ficar, né, por conta do Estado, enquanto o Estado não assumir como própria, né? Então, ou seja, quem está com essas atividades privadas e continua. Não tem problema o Estado determinar, não, o Estado vai fazer serviço aqui, mas não tem que fechar nenhuma outra instituição privada, entendeu? Então, por exemplo, tem lá uma cidadezinha do interior, só tem uma escola particular lá.
E aí o Estado resolve fazer um colégio lá, estadual. E aí? Ele então vai falar, então o dono da escola particular pode fechar as portas, que agora aqui o Estado vai assumir. Não. Simplesmente o Estado escolhe fazer esse serviço naquele espaço ali, mas não impede de jeito nenhum o outro que já estavam fazendo aquele serviço, né? Mas também o que fica claro é que essa escola particular, para ela funcionar, bem como um hospital municipal, um hospital particular para funcionar, eles têm que estar submissos e receber as autorizações do Estado, do serviço público, entendeu? Ou como qualquer outra atividade, né, da atividade financeira e econômica do país, sempre estão mediante a lei para funcionar. Então você tem, por exemplo, vigilância sanitária. Vigilância sanitária é um órgão do governo, um órgão estatal. E vai entrar nos restaurantes, vai entrar nas fábricas aí, nos açougues, e vai observar se está tudo dentro da lei, né, dentro das regras vigentes no Estado, né, para que eles ofereçam um serviço que é para a população no modo geral, um produto, né, também, serviço ou produto, mas que seja dentro dos padrões mínimos exigidos para a sociedade aí, certo? Então, o que acontece? Atividades que devem ser consideradas serviços públicos, né? Então, por exemplo, se tem existência de monopólio natural em alguma etapa da cadeia produtiva, entendeu? Suponha que precisa aí de um... vamos pensar aqui na extração da natureza, da natura, né, dos seus produtos, dos seus cosméticos aí, entendeu? Então, ou seja, se por acaso, é claro que, não sei se esse exemplo é tão interessante assim, sinceramente, eu não estou pensando num exemplo que seria tão interessante no sentido assim de que precisa de uma matéria-prima e essa matéria-prima só tem em única propriedade no Brasil para fazer aquele produto ali, né? Ou um elemento que é um elemento único, um elemento que faz a diferença. A questão do petróleo, pronto, né? Achei o exemplo. Então, o que acontece? O petróleo para fazer a gasolina, fazer o óleo diesel, etc., só sai de um único lugar, né? Então, ou seja, milhares de anos são necessários para que os fósseis, né? Então, no processo aí de deterioração e tudo mais, e gera o petróleo. Então, isso não pode ser privatizado, de jeito nenhum, né? Porque quem privatizaria o petróleo, então, naturalmente, ficaria controlando toda a maior fonte energética do mundo, assim dizendo. Então, o petróleo, que seria uma coisa de monopólio natural, né, uma fonte natural, isso aqui é do governo e não pode ser privatizado de jeito nenhum. Mas o que é privatizado lá? É privatizado o poder de extração por um tempo determinado. Uma empresa privada paga para o governo os royalties, né? Paga para o governo e vai dar um tempo. Olha, eu vou extrair petróleo durante 5 anos aqui, paga para o governo o valor e assim vai fazendo essa atividade econômica aí. Mas a propriedade é do governo. Simplesmente a extração que é da empresa. Da mesma forma, a questão das fontes energéticas hídricas do Brasil. Entendeu? Então, todas essas empresas aí, Enel, todas as PCHs que existem, né, as pequenas centrais hidrelétricas, todas elas pagam para o governo o direito de estarem utilizando o produto aí natural, hídrico, né, fazendo aí essa coisa, essa sanfona com os rios, né? Você vê o rio que é largo, aí eles fecham as copotas e reserva a água para depois soltar essa água para que gire as turbinas. Aqui no Rio Caiapoque, em Porá, quem conhece essa região, percebe. O rio que tem cerca lá de uns 30 metros de largura, em determinado momento ele fica ali com um rego de uns 30, 40 centímetros, né? Aí, num dado momento, eles abrem lá as coisas, esse rio volta ao normal. Depois eles vão e fecham o rio de novo, né? E faz esse efeito sanfona aí da largura do rio. Isso afetando a fauna, afetando a flora, uma série de questões,
mas eles têm o direito capitalista de fazerem essa atividade. Mas quem é dono do rio? É o Estado, o monopólio é do Estado, né? No caso, não pode ser privatizado de jeito nenhum. Algumas questões como, por exemplo, demanda generalizada, né? É uma coisa que todo mundo precisa, é um consumo universal, e aí pouco sensível a variações dos preços. Nesse sentido, o Estado controla, o Estado ele verifica essa questão aí. Então, o que acontece? Essa questão do arroz chegar no preço tão alto, né? O feijão, de vez em quando, chega no preço tão alto aí, mas também tem uma série de políticas financeiras e fiscais do governo para que não fique mais alto ainda, né? Às vezes chega numa certa altura do preço, num certo nível, mas está naquele jeito ali porque já teve algum tipo do Estado segurar as pontas, uma vez que geraria fome, geraria uma série de desesperos para a população. Aí tem essas possibilidades de intervenção do serviço público no estabelecimento dessas regras e normas da acessibilidade aqui. E aí necessidade de ativos específicos e aqueles que são irrecuperáveis, né? Então esses também fazem parte dos serviços públicos, né? Daquilo que pelo menos o serviço público controla e cuida, para que de fato não se venha a perder só pela simples extração das questões lá. E aí você tem, de que forma que isso acontece? Né? Pelas políticas ambientais, pelas políticas financeiras orçamentárias, pelas políticas fiscais. Então são várias políticas utilizadas para controlar essas atividades econômicas aí de exploração do setor privado, né? Mas que é, então, ordenado e organizado pelo setor público. Beleza. Aí você tem os artigos, né? Então, tem alguns que são, olha, privativo, são exclusivos do poder público, né? Então, o particular só pode fazer por alguma concessão. E aí você vê lá o artigo aqui do 21, né, os incisos 10, 11, 12, que são aqueles serviços atribuídos à União. Vamos dar uma olhada lá? Então, vamos abrir aqui a Constituição Federal para a gente ver o que o artigo 21 e esses incisos falam para a gente. O artigo 21, olha lá, compete à União, né? Compete à União Federativa do Brasil. O artigo 10, manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Tá vendo? Se você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, o serviço postal é uma empresa privada, FedEx. FedEx, a parte da Federal Express, né? Não é do governo federal dos Estados Unidos, é uma empresa privada. Então, todo o serviço lá de Correios é privado. Aqui no Brasil, os Correios, nosso, o amarelinho, o azulzinho lá, é bem brasileiro e é o serviço privado nosso aqui. Qual que é o outro inciso aí? Que é 11, né? Explorar diretamente ou mediante concessão a empresa sob o controle acionário estatal, né? Os serviços telefônicos. Então, naquela redação original da Constituição, o que tem respeito com telefonia, telégrafo, transmissão de dados, serviços públicos de telecomunicações, entendeu? Tudo era da União, certo? Aí agora teve alteração, porque houve processos de privatização desse serviço. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que vocês são jovens, né? Tinha pessoas que, para ter telefone em casa, telefone era uma coisa muito difícil de ter, né? Não podia, não se tinha. Por quê? Porque era uma coisa cara. Para a pessoa ter uma linha de telefone em casa, ela se tornava uma acionista da Telebrás, entendeu? Então, ou seja, custava muito caro uma linha telefônica. Então, por isso que era um recurso, quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, assim, era muito raro as casas que tinha telefone. Depois, quando eu passei dos 15 anos, aí começou a telefonia celular, que foi a primeira privatização de telefones do Brasil, entendeu? Então, aí já foi esparramando a telefonia celular e até a própria privatização dessas empresas, né? Por exemplo, naquela época, a Oi. Quem sabe qual era o nome da Oi aqui no estado de Goiás antes de ser Oi? Brasil Telecom. Então vocês estão antenados. Então era Brasil Telecom. Inclusive em alguns bancos, né, quando você vai comprar crédito, ainda tem lá Brasil Telecom como uma opção
para você fazer a compra do crédito ali. Né? Mas aí o que a Oi fez? A Oi veio comprando as empresas, né, as empresas de telecomunicações que fazia parte do processo. Então, veja bem, era do Estado toda a exploração. Agora aqui, olha, no artigo 11 de 95 para cá, então, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, criação de órgão regulador para tanto. Veja, esse artigo que foi achurado aqui, esse artigo que foi aqui suprimido, alterado, no caso, né, emendado, esse artigo aqui era um poder completo da União. Agora, já colocou que conforme a autorização, conforme uma disposição, porque apareceu lei específica que privatizou ou que possibilitou que o particular, que o privado operasse nessas ações. Né? Então, o governo não ficou totalmente fora. Ele pode operar esse serviço, mas esse serviço não é exclusivo mais da União, como era inicialmente falando. Né? E o outro é o 12, propriamente aqui. O 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. O quê? Os serviços de rádio, né? Som, imagem e demais serviços de telecomunicações. Aí esse aqui foi alterado em 95 também. O serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, né? E bem como aqui a linha B. O serviço de instalação de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos dos rios. Então, são elementos que são, como vimos aqui, de competência da própria União. Certo? E aí, a questão do gás canalizado, né? O artigo 25, parágrafo 2º, e depois o artigo 30, federados. Os estados organizam-se e regem pela Constituição e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. O parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão a empresa estatal com exclusividade de distribuição os serviços locais de gás canalizado. Tá vendo a redação original? Era só do estado o gás canalizado, do governo estadual. Aí teve uma alteração em 95 também, né, que foi tirou a questão da empresa estatal, tá vendo? O que alterou aqui é que aqui estava dito que era só a empresa estatal tinha o direito de explorar a questão do gás canalizado. Agora, na nova redação, faz tudo como estava, mas não necessariamente é uma empresa estatal, pode ser uma empresa privada qualquer fazendo esse serviço aí. Tá claro essa análise aí? Sara, o que você tá... Eu vou perguntar só para quem eu estou vendo na câmera, porque aí eu estou vendo a expressão e eu posso, então, interpretar, né? Como é que você está lendo essas questões que nós estamos colocando aqui? Oi? Não estou entendendo muito, não. Não estou entendendo muito, não? Tá certo. Mas é a questão, assim, nós estamos tentando fazer essa comparação, de perceber o que é serviço público, né? Se não for público, é de quem? Então, assim, só tentando fazer um diálogo aqui para a gente ver a coisa. Se não for um serviço feito pelo serviço público, ou seja, se não é um serviço do governo, quem é que faria esse serviço? Quem é que poderia fazer esse serviço? As empresas privadas? A iniciativa privada, por meio de suas empresas, etc. E aí, só olhando esse aqui, aí depois você faz essas leituras, né, para a gente atualizar lá. Olhando esse artigo, que quando a Constituição foi feita, né, então estava claro que esse artigo 2º, essa exploração, distribuição do gás canalizado era por meio de uma empresa estatal, que era para ser uma empresa do governo do estado, só podia ser. Depois, e a Constituição foi feita em 88. 7 anos depois, em 95, então entenderam por bem, né, tirar essa palavra ou esse termo empresa estatal. Isso abrindo para quê? Para que não só a empresa estatal faça esse serviço, mas também qualquer outra empresa, né? Que aí estabelece, claro que vai estabelecer o regime de concessão. Aqui, ó. Mediante concessão manteve, tá vendo? Só que aqui era só a empresa estatal que faria. Agora, não tem empresa estatal. Então, a lei deu uma brecha
abriu um precedente para que outras empresas, que não sejam estatais, elas possam explorar o gás, né, o gás natural. Certo? Então, assim, vamos vendo isso aí. Agora eu entendi melhor. Tá, é porque repetindo, né, a gente vai fixando. Obrigada. Eu tô assim, analisando o rosto. Parece que a Maria Eduarda hoje, não sei se ela tá muito bem, ou se a aula tá muito chata para ela hoje, alguma coisa, não sei. Tá diferente das expressões que eu já vi em outros dias, né? Mas aí ela que sabe o que ela tá vivendo, se ela quiser comentar, avaliar. Como é que tá hoje aqui, o Maria Eduarda? Para No você. início eu não estava captando muito bem a ideia, não. Mas agora, com essa explicação, eu estou entendendo melhor, assim. Uhum. É a questão de clima, né? Todos nós temos nossos climas, né? E às vezes a gente fala bem, às vezes a gente fala mal, a gente fala arrastada, às vezes a gente fala correndo, né? Mas aí é uma questão, assim, é muito complicado nos conectar, né? Além da conexão, tem que ter essa conexão aqui. Só que eu acho, só me permite uma coisa, o pessoal fala, se fosse presencial, talvez estava mais fácil. Eu não sei, não. Não sei se presencial estava mais fácil, não. Até porque teria um intervalo, o pessoal ia na lanchonete, esquecia de voltar, chega tarde, né? Então, pelo menos agora aqui tá todo mundo, né? É muito mais, assim, conectado ao mesmo tempo, né? Mas eu sinceramente, eu tô agora já tô gostando desse sistema aqui, né? Nem estaria muito afim de estar voltando presencial tão logo, né? Uma vez que tá muito mais tranquilo, né? Mas foi o quê? Um ano. Essa semana passada, há 15 dias, nós fizemos um ano de atividades remotas, né? E foi a partir do dia 15 de março do ano passado, a gente começou com as atividades remotas. E aí foi muito tempo de aprendizado, preparação, para chegar no nível que a gente tem, de usar os recursos que estão aí à disposição, para a gente seguir esse trabalho. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ter sucesso. Tem uma notícia, os colegas do Matheus, da Isabela, lá do CPMG, teve uma aluna, a Sara, acho que é a Sara mesmo, ela registrou 900 pontos na redação, entendeu? Ou seja, mesmo com reamp e tal, claro que tem as questões particulares dela, né? Então, a redação do Enem, que vale 1.000, ela levou 900 pontos. Então, isso deixa a gente muito feliz, né, de poder registrar esse sucesso na vida dessa aluna, né? O artigo 30 vai falar do transporte coletivo, né? O artigo 30 da Constituição. E está dentro da competência, olha lá, dos municípios, veja bem. Artigo 30. Compete aos municípios realizar assuntos de interesse local, suplementar deixa eu só ver, o inciso 5º, aqui. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Entendeu? Então, é competência dos municípios, essa questão. Aí tem toda uma questão de regras e normas, né? Então, numa cidade igual Iporá, que a pé você consegue cruzar a cidade de um canto numa ponta na outra, né? Então, não tem obrigação da prefeitura ter o transporte coletivo. Agora, em cidades maiores, como, por exemplo, Rio Verde, aqui próximo, Jataí, aqui próximo, já tem o serviço público, né, municipal de transporte coletivo. Agora, é serviço público. João, tem que ser de graça? Se é público, tem que ser de graça? Tem que ter uma taxa, né? Não, aí não é bem tem que ter. Pode ter. Entendeu? A palavra é essa, pode ter. Não necessariamente tem que ser gratuito. Entendeu? Até porque a prefeitura só tem que organizar e prestar o serviço. Mas ela pode fazer ou diretamente por ela própria, ou ela estabelece um regime de concessão ou permissão. Entendeu? Então você tem um ônibus, você vai lá, prefeitura, me permite fazer umas linhas aqui para esse ônibus aqui. A prefeitura então está permitido, você pode fazer. Mas aí a prefeitura vai falar, você só pode cobrar até tanto, né? Aí tem o valor. Você quer fazer serviço desse jeito? Porque aí a prefeitura tem a obrigação de organizar, entendeu? Então, essas coisas acontecem lá em Goiânia. Não sei se vocês lembram, em 2012, quando teve aquela
aquela rede de protestos no Brasil inteiro começou em Goiânia. Né? Então, aumentou os 20 centavos lá da tarifa do Metrobus, do passe de ônibus, e começou no Brasil inteiro. O pessoal foi para Brasília e a coisa estourou aí. Por quê? Por que teve os protestos? Porque não é uma empresa toda privada, é uma empresa que tem participação pública. E se é o público, então o público deveria proteger mais as pessoas. É por isso que as pessoas protestaram. E é só porque é público protesta, porque ninguém vai protestar na porta do supermercado porque tá caro os itens lá. Entendeu? Porque lá é privado, então ele pode pôr o preço que ele quiser. E você, o que você faz? Eu vou comprar em outro. Né? Mas no caso do transporte público, do gás natural, de outros pontos que nós olhamos aí, da questão dos minerais e tudo mais, aí é o Estado controla. Então aí dá brecha ou dá possibilidade da gente brigar com o Estado para controlar melhor essa questão e não deixar simplesmente as empresas privadas cobrarem o preço que elas bem entenderem do serviço. Certo? Então, agora, isso aqui são os serviços privativos, né? Exclusivos do poder público. Aí a gente viu o federal, vimos o estadual e vimos um exemplo do municipal, né? Agora tem serviços públicos que não são privativos, né? Eles não são exclusivos do Estado. Mas, então, os particulares, né, a iniciativa privada atua mediante uma autorização. Então, seria a questão da saúde, seria a questão da educação, seria a questão da previdência, certo? Então, você tem a previdência, o INSS, eu sou funcionário da FAI, então eu não tenho opção fora do INSS. Então, eu sou obrigado, a FAI é obrigada a descontar do meu salário lá 8% ou 11%, não sei, e depositar esse dinheiro lá na conta do INSS, que é o Instituto Nacional de Segurança Social. Entendeu? Mas eu posso, às vezes eu acho que é pouco, né? Porque o valor que eu estou pagando lá, eu vou aposentar com salário mínimo. Então eu acho que isso é pouco, então eu posso buscar um pagamento a mais. Eu posso ir lá no INSS e pedir para fazer uma aposentadoria por minha conta? Posso. Mas eu posso também em qualquer banco. Em qualquer banco, porque os bancos que oferecem serviço de previdência social, esses bancos, eles receberam do governo, certo? Receberam do governo uma autorização para fazer esse processo. E lá tem as regras próprias, né? Define lá a data, a idade que eu posso resgatar o dinheiro, como que eu vou resgatar esse dinheiro, essa coisa nesse sentido aí, entendeu? Porque não é um serviço exclusivo do Estado. Não é exclusivo. Né? E da mesma forma, né, o hospital, você quer abrir uma clínica, pode abrir, mas o governo tem que oferecer para você a permissão, você tem que pedir permissão, quer dizer. Né? Bem como a escola, eu quero fazer uma escola, perfeito, mas organiza a documentação, protocola no Ministério da Educação, eles vão analisar, eles vão lá na sua escola saber se o trem está tudo certinho lá, ou manda o bombeiro ir lá, e depois que está tudo beleza, aí te dá autorização. Pro resto da vida? Não. Por um tempo determinado. Quando vencer esse tempo, você tem que ir lá e pedir de novo o seu recredenciamento e assim por diante. Porque se você não faz isso, aí você continua trabalhando, o Estado, não, eu não reconheço essa empresa. Essa empresa, ela venceu o credenciamento dela há tantos anos. Eu não posso reconhecer o diploma que eles oferecem. E bem como serviços de saúde ou qualquer outro tipo de serviço que tem aí. Então, são atividades que poderiam ser consideradas serviços públicos, né? Ou seja, só o Estado poderia ter uma saúde só pública, municipal, estadual, poderia ter só uma previdência social federal, né? Porque atende necessidade coletiva, ou seja, todo mundo precisa ter garantia de aposentar um dia, todo mundo precisa ter formação, todo mundo precisa ter acesso à saúde, né? Mas lhes falta um dos elementos essenciais do conceito, que é a própria gestão, direta ou indireta, pelo Estado. Ou seja, são serviços que são de necessidade pública, mas que não necessariamente precisa ser administrado pelo serviço público. Qualquer um serviço privado poderia administrar. Entendeu? A ponto, como a gente viu as parcerias público-privadas antes, nós temos empresas que são do Estado,
mas que podem ser concedidas à administração para pessoas da iniciativa privada, para as entidades aí, as entidades que se qualificam para isso. Certo? Então, agora, o que acontece? Está dentro daquilo que eu coloquei como atividade para vocês realizarem, mas vamos dar uma olhada diretamente aqui nos artigos que eu falei para vocês. E a gente, então, faz aqui agora uns 15 minutos só, e aí a gente libera vocês para fazer a atividade. Certo? E quem sabe vocês façam nesse tempo da aula de hoje mesmo, para não ficar acumulando coisa para fazer depois. Certo? Então, os artigos são 173, 174 e 175 da Constituição. Certo? Então, olhando aqui na Constituição. Artigo 173. Está aqui. Vamos voltar um pouquinho antes para saber em que grupo que ele está. Olha, está dentro dos princípios gerais da atividade econômica do Brasil, da ordem econômica e financeira do Brasil. É o capítulo 1, que é os princípios gerais. O 173, então, nos fala o seguinte: ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou o relevante interesse coletivo conforme definidos pela lei. Na atividade que eu proponho é você ler isso aqui e você explicar. Né? Então, a pergunta é: em que circunstância o Estado pode atuar na atividade econômica do Brasil? Quem gostaria de dar essa resposta para essa pergunta? Com base nesse artigo 173. E olha só, quando a gente fala de artigo 173, a gente fala do artigo, dos parágrafos, dos incisos, entendeu? Então, até chegar aqui, ó, tudo isso aqui faz parte do 173. E aí a gente está lendo só a primeira parte aqui, que é o caput do artigo, né, que é a cabeça do artigo, e depois tem seus parágrafos, seus incisos, né, os desdobramentos aqui. Mas olhando só para essas duas linhas postas aqui. Aqui vou ler. Ressalvados os casos previstos na Constituição, alguma coisa que já está determinada, por exemplo, a extração do gás nacional, do gás natural, ou transporte público, já está tudo escrito especificamente lá. Agora, fora isso, né, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado, então o governo só pode fazer, só será permitida, né, porque os outros itens são obrigatórios, né, o Estado tem que fazer esse ponto lá. Fora isso, só será permitido quando for necessário, né? Necessário no que se refere a quê? A garantia da segurança nacional. E aí, essa é uma questão que pode ser transitória, pode ser uma questão que não seja permanente, né? Algum recurso aí. Deixa eu contar um exemplo, né? O pré-sal, lembra do pré-sal? Foi por volta do ano 2010, não, 2008, se eu não me engano, descobriu uma fonte imensa de petróleo que estava ali perto do Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? No fundo do mar. Descobriram lá essa fonte muito grande. Foi muito dinheiro, era muito dinheiro que ia poder ser extraído ali, conforme essa extração do petróleo. E aí, estava tendo uma discussão na época, a presidenta na época era a Dilma. Estava tendo uma discussão de para onde ia esse dinheiro, né? Ela defendeu que esse dinheiro devia ser 100% para a educação. Os governadores lá do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, falaram, não, esse dinheiro está aqui na nossa orla, aqui, né? Então, esse dinheiro tem que vir só para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. E aí a discussão batia lá no Congresso o tempo todo, né? Para definir essas questões aí. E a decisão foi para o fundo dos municípios, né? Então, aquele dinheiro foi distribuído proporcionalmente para cada município do país. Recebeu lá uma carga, né, grande de dinheiro
naquele contexto lá. Só que esse dinheiro ficou, até que esse dinheiro começou a ser, de fato, se tornar dinheiro, né, que era só uma fonte de recurso. Essa fonte de recurso tem que ser extraída e tem que ser processada para que se possa ser vendida, né? Então é todo um processo que ocorre aí numa sequência de fatos, né? E aí, na verdade, foi a questão para os municípios. Se eu não me engano, aqui, Palestina de Goiás, a cidade aqui próxima, né, quem não mora por aqui, então foi um dinheiro que deu para o prefeito, naquela época, liberar em todas as ruas da cidade, bem claro, não tem tantas ruas assim, mas acesso à internet com alta qualidade, ou seja, ninguém precisava comprar internet em Palestina, naquele contexto lá, porque tinha uma internet de qualidade que todo mundo acessava aí nos seus computadores, seus celulares, né? Foi naquele contexto lá. Então, coisa que a arrecadação de Porá na época, coisa era 1 milhão, né? Lá era 800 mil, entendeu? Então, ou seja, lá não dá nem 10% da população de Porá, e uma arrecadação que foi quase o valor da população daqui. Então, assim, só para contar esses exemplos. E aí, eu era professor da disciplina de políticas educacionais lá na Faculdade do Estado, e nós fomos numa caravana de alunos lá em Brasília e fizemos uma audiência com um senador, né? A gente tentou marcar e conseguiu com esse senador lá, e aí ele foi falar só do pré-sal, foi fazer ler a lei, o que estava em discussão lá no Senado já, tinha passado pela Câmara, já estava no Senado, e aí eu fiz a pergunta para ele, eu falei, olha, então e estava naquela discussão sobre a questão da educação, entendeu? Aí o projeto voltou e depois foi totalmente reformulado. Eu falei, mas como é que pode fazer um plano de educação, um plano orçamentário para a educação, com um recurso que a gente sabe que ele vai acabar? Então vai extraindo, vai acabar. E aí, faz um plano desse, e como é que fica essa questão? Eu falei, olha, sim, vai acabar, todo mundo sabe disso, mas é um recurso que a gente tem, e a gente tem que decidir sobre ele, né? Então essa que é a questão que eu acho que linka com esse assunto aqui da segurança nacional, entendeu? Então é um recurso que poderia muito bem uma pessoa privada, o Matheus está lá navegando, aí ele vai, tem um sonar lá e percebe o petróleo, opa, isso aqui é meu, né? Meu. E ele pode privatizar essa questão aí. Então não pode, porque é uma questão de segurança nacional. Não pode uma fonte energética tão cara quanto o petróleo, mas na verdade isso já está como questão do Estado. Mas se não tivesse, por exemplo, se não fosse ressalvado nos casos previstos da Constituição, então a gente teria que a instituição, o governo entrar e controlar essa questão. Não sei se a viagem que eu dei aqui foi muito longa, a ponto de vocês perceberem só o que está escrito nesse ponto aqui. Entendeu? Então, você descobre um recurso novo. Se existe alguma atuação aí que, por acaso, a iniciativa privada está explorando e está fazendo com que as pessoas passem dificuldades, principalmente para continuar subsistindo, o Estado ele pode tomar, nem que seja a força, para que ele possa, então, administrar isso, para garantir segurança nacional. Eu estou preocupado aí com as expressões de vocês. O Maurício, o que você está pensando quando você está ouvindo essas coisas aqui? Está ficando de boa? Porque aquela pergunta inicial foi o que eu fiz, com base no artigo 173, né? Como que se define a participação ou a atuação do governo na esfera econômica do Brasil? O que você comenta do que eu falei, do que você leu, do que você entendeu ou não entendeu? Eu estou entendendo mais ou menos a aula de hoje. Certo. Mas esse ponto aí, você quer comentar sobre essa questão aí o Estado pode atuar economicamente no país? Pode. Mas quais são as regras do jogo? Com base no 173 aí. Liga o áudio. É que eu estou pensando como eu posso explicar. Assim, ao meu entender, ele pode atuar de forma que ele visa o lucro para o crescimento do país. Eu sugiro que você podia dizer o seguinte, vocês todos, né?
ele é para controlar o lucro. Para que, se for preciso, freie o lucro. Se for preciso, tira o lucro. Para qual finalidade, Maria Eduarda? O Estado atua, então, nessa questão que nós estamos falando, para que então diminua a lucratividade da operação. Para qual finalidade? Para investir no país, seja nos serviços públicos que ele tem para prestar para a população. Sim. Mas especificamente está falando aqui de um serviço já específico, entendeu? Então, às vezes, é algo que a população precisa, algo que, se deixar por conta da iniciativa privada, e pelo fato da população precisar, o preço vai subir bastante, né? A lei da oferta e da procura, então aumenta o preço. E o que o Estado faz? Iniciativa privada. Não mexe com isso aí. Eu vou mexer. Eu não quero lucro, eu não preciso de lucro. E nós vamos baixar o preço para a população continuar tendo acesso. E não passar dificuldade. E aí, Maurício, fica claro um pouquinho explicando assim? Ou está confuso ainda muito? Ou está confuso só um pouco agora? Tá. Porque nós estamos fazendo esse exercício aqui, né? Porque é o exercício que eu espero que vocês façam sozinhos. Mas eu não quero que vocês vão procurar na internet, fazer plágio, essas coisas, não. Então, assim, vai lendo e o que você entendeu desse ponto, você vai escrevendo, né? Então, olha o parágrafo primeiro dessa questão aqui do artigo 173. Ou melhor, vou ler só o caput dos artigos. Agora vamos para o caput do 174, né? Então, nós estamos falando lá do início do título aqui, da Ordem Econômica do Estado, é o capítulo dos princípios gerais da atividade econômica aqui do Brasil. Então, o artigo 174, na tarefa você vai ler todos os itens do artigo, tá? Então, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado. Então, aqui já está dizendo, olha, o Estado é um agente normativo, ele coloca normas e ele regula a atividade econômica. Então, com base nessa característica e nessa função que já é do Estado, certo? Ele vai ter que fazer uma coisa. Que coisa? Na forma da lei, as funções de fiscalizador, de incentivador, de planejador, sendo que este determinante para o setor público é indicativo para o setor privado. Entendeu? Então, ou seja, o setor público ele é obrigado, é determinante que ele fiscalize, incentive e planeje, certo? E ele vai observar o quê? As atividades do setor privado. Só isso, né? Só que aqui vai distribuir um pouco melhor, né? Tem diretrizes para o planejamento e desenvolvimento nacional que seja equilibrado, né? No sentido, então, não vamos só incentivar a plantar só soja, porque precisa de arroz também, né? Não vamos incentivar a ter só uma operação na empresa da carne, porque precisa também dos vegetais, né? E assim, o Estado, nessas suas condições de normatizador, de regulador e então ele vai fazer a fiscalização, incentivar e planejar. Outro dia eu fiz uma visita num assentamento já é assentamento mesmo, lá perto de Ribeirãozinho, Mato Grosso, né? Mas é no município de Uberlândia, Goiás. E aí o pessoal estava chateado, ele tinha plantado uma roça de banana, um bananal, né? E por acaso chegou uma pessoa lá num carro, eu sou fiscal do governo, e é proibido, você tem a licença ambiental de plantar essas bananas aí? Não, eu só plantei as bananas, só arrumei umas mudas e plantei. Então você tem tantos dias para você acabar com esse bananal. Aí, mas por quê? Não, porque a banana, ela quando não regulamentada, quando não feito o tratamento devido lá no plantio, ela é difusora da doença fulana de tal e assim por diante. Entendeu? Então, um controle ambiental por questão sanitária da plantação de banana. E aí, você tem tantos dias para você tirar essa banana daí. Depois a gente volta, a conversa vai ser outra.
Aí ele já tinha sido notificado, então depois seria multa, depois seria até... E vai aumentando o grau de complexidade da coisa aí. Então a pessoa chateada foi lá e cortou as bananas todas naquela situação lá. Mas por que o Estado faz isso? Porque ele é um agente normativo e regulador. E também ele coloca os seus funcionários para fazer a fiscalização. Mas esse mesmo Estado foi o que, para esse mesmo produtor, ofereceu um dinheiro a fundo perdido, né, para comprar, por exemplo, um trator. Entendeu? Então, o mesmo Estado mandou um lá para mandar ele acabar com as bananas dele, porque tinha uma regulamentação para isso e ele não cumpriu essa regulamentação, não sabia. É o Estado também que traz incentivos para o produtor rural, dando para ele condições melhores ali para a produtividade. Dá para entender essas questões, meninos? Tá? São pontos, né, que vai, então, compondo essas atividades econômicas do Estado. Eu fico tentando colocar exemplo, né, para facilitar. Às vezes meus exemplos ficam muito confusos. Então vocês falam, professor, esse exemplo não deu. Tá? Pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo. Falar, com esse exemplo não entendi, professor. Tem outro? A gente tenta achar outro, ou tenta ler só no texto mesmo, né, para tentar explicar aí. O que a gente fica feliz é que vocês fiquem satisfeitos, né? Quando vocês não ficam satisfeitos, é visível na cara dos que eu consigo ver aqui. E aí, assim, eu vou dormir, sabe, frustrado. Mas aí eu penso, não, na semana que vem, quem sabe a gente atinge esses meninos, né? Aí ainda tem aí, ó. Agora nós estamos na quinta aula, né? Então ainda falta 15 encontros aí pra gente falar a mesma língua, né? Ou tentar falar uma língua que é de fato entendida por vocês. Beleza? Então, o Estado, ele tem essa função. Na 175, olha só, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de alguns serviços públicos. Aí, no caso, agora precisa de ver os incisos, né? Então, verificar aqui. Aqui, na verdade, os 175 são, de fato, as regras do jogo. Você quer ter uma empresa e quer atuar aí num serviço que deveria ser do Estado e precisa que o Estado te dê autorização e permissão para que você opere. Então, aqui estão as regras. Tem licitação, tem as regras próprias à lei específica, né? E aí tem que estar claro o regime das empresas concessionárias e permissionárias, serviço público, né? O caráter especial do contrato. Então, dizer, qual que é a caracterização dessa empresa? Como que é o contrato que vai ser feito, né? As regras de prorrogação desse contrato, entendeu? Então, tem exemplos. Quem vai muito aqui de Porá para Goiânia, né? Se você lembra, quando eu cheguei em Iporá, foi em 2010, né? 2010 eu mudei para Iporá, e nas viagens para Goiânia tinha radar móvel para tudo quanto é lado. Né? Tinha muito radar móvel, então às vezes mudava de lugar, tinha alguns que eram mais fixos, outros eram móveis mesmo, né? Uns móveis fixos, outros móveis. Então tinha essa situação toda. E aí teve Depois acabou, não tinha nenhum radar mais. Por quê? Porque o Ministério Público denunciou o governo na época, que era o Marconi Perillo, né? No segundo mandato do Marconi Perillo, depois do Alcides Rodrigues, né? Por quê? Porque tinha feito uma licitação lá no ano 2010, tinha vencido essa licitação e por mais de 4 anos eles estavam ainda operando, né? Então, ou seja, não estava cumprindo com as regras necessárias para permitir que continuasse fazendo multa. E por que chegou na situação do Ministério Público? Porque tinha alguns deputados, principalmente um chamado Major Araújo, que era oposição ao Marconi, então ele foi fiscalizar esses trem. E fiscalizando, olha aí, mais uma atitude do governador que é ilegal, né? Uma atitude que está incorreta. Então fez a denúncia e aí foram verificar os pontos que precisam ter. O regime da empresa, o caráter do contrato, a prorrogação desse contrato, né? As questões todas que fazem parte desse processo, né? E dentro disso também, eu dei um exemplo outro dia do aluguel dos carros, né? Da polícia, aqui no Goiás, que começou mais ou menos aí no governo. Começou no governo do Marconi Perillo.
E também teve denúncia sobre isso, aquela questão do Carlinhos Cachoeira. Não sei se vocês lembram das histórias do Carlinhos Cachoeira, que é daqui de Anápolis, né? Então ele caiu, foi até preso por conta desses aluguéis de carros, pois faziam os contratos de forma não tão ilegal, né? Fazia de forma ilegal, teve as brechas e por isso eles foram então acusados, incriminados e tiveram que pagar a pena, né? A questão dos direitos dos usuários, a política das tarifas, né? Isso aqui tem tudo a ver com a questão que eu estou falando da indústria das multas, né? Eu lembro do Major Araújo falar nos discursos, aqui no Brasil, aqui no Goiás, tem, então, o estabelecimento da indústria das multas, né? E o governador está ganhando em cima disso e tal, fazia esses discursos bem inflamados, né, contra o governo, contra o governador, para fazer essas críticas aí. Bom, gente, nós lemos por alto só o caput dos artigos. Agora fica como trabalho que eu queria que vocês assim fizessem, né? Eu vou abrir aqui só para vocês verem como a pergunta é uma pergunta única. Sim, Maurício. Eu só podia dar outro exemplo do artigo 173, e ele foi o único que eu não entendi ainda direito. Vamos dar uma olhada aqui nele outra vez. 173. Qual que é o assunto? Só para... Do que você marcou aí para a gente continuar, Maurício? Não, dele eu não marquei nada, porque ele eu não entendi. Ficou tão complicado que nem teve dúvida. Nem como aplicar dúvida. Deixa ele carregando aqui. Ó, 173. Aqui. Bom, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica do Estado só será permitida quando for necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definidos em lei. Vamos pensar aqui num outro exemplo. Só para repetir o exemplo que nós demos aquela hora quando estávamos falando desse assunto aqui. Nós demos exemplo sobre a questão da exploração. Exploração natural, por exemplo, de algum recurso. De algum recurso que é muito necessário para produzir um produto que é muito importante para a população, né? E aí, o Estado não pode deixar que uma empresa privada ou que algum particular tenha domínio desse item. Pois se o Estado tiver, se esse privado, esse particular, tiver o domínio total desse item, não vai ter controle do preço. Né? Esse privado vai poder colocar o preço que ele bem entender. Então, e pode gerar uma insegurança, porque aí as pessoas não vão ter acesso, não vão ter o devido acesso necessário ao produto que está ali sendo colocado à disposição. Então, para evitar esse tipo de situação, para não deixar a pessoa cada vez mais insegura, o Estado assume. O que nós vimos aqui com a Enel foi o contrário disso. Né? Eu já dei esse exemplo aqui, vou só repetir. Teve um ano que a energia estava alta, né? Eu estava pagando cerca de R$150 de energia, isso há alguns anos aí, há uns 6, 7 anos, mais ou menos, né? E eu morava sozinho na casa e estava pagando R$150 de energia. Então estava muito caro, eu estava buscando recursos para reclamar, etc. Aí teve um mês que foi justamente no ano em que teve a renovação das concessões. Ou seja, no ano que ia renovar as empresas que têm que está usando os recursos hídricos para gerar energia, tinha que pagar para o governo o contrato para eles continuarem, né? Para continuar. E aí a Dilma, que era presidente na época, ela falou o seguinte, não, então nós vamos tirar a taxa e vocês, empresas, são obrigados a reduzir o valor da energia. E teve esse caso. Então a minha energia caiu pela metade do preço. Caiu para R$80 e ficou uns 6 meses nesse valor. Aí teve uma situação aqui que na época era uma empresa que fazia a leitura aqui e eles tiveram problema com o contrato com o Estado, ficou 6 meses sem fazer a leitura.
né? E eu fiquei com 6 meses pagando aquela conta baratinha, né? E o consumo estava maior que isso. Quando veio uma conta para rebentar com tudo, né? E depois ela manteve-se alta até agora. Por exemplo, se vocês têm noção, eu moro sozinho com meu filho aqui em casa, né? Então a minha conta de energia é R$ 360 para esse mês. Agora pensa, R$ 360 para um adulto e uma criança. Então tem uma coisa errada nessa história. Mas é os custos que a Enel fez. Já teve aumento na tarifa 4 vezes depois que a Enel assumiu, né? Já teve. O professor chegou a dobrar. Na Petrobras é mais ou menos essa mesma coisa que acontece também? Sim, porque aí tem a concessão paga-se para o Brasil o valor que o Brasil cobra para poder tirar, que é os royalties. Mas aí as refinarias colocam o seu preço, né? As coisas vão colocando preço e por isso a gasolina vai chegando no preço que está. Eles estão fazendo a crítica que é a questão do imposto estadual e federal, né? Mas isso sempre foi, né? E vai aumentando. De tempo em tempo, tinha, né, algum certo controle do outro governo. Isso, assim, infelizmente, a gente não pode negar essa questão. Tinha uma certa segurança ali, uma certa freada nesses aumentos. E você vê o tempo que teve o governo PT, quanto que foi aumentando gradativamente, e no governo Temer para cá, o tanto que aumentou, sabe? É como se tivesse um gráfico, o trem pulasse lá em cima, né? Então, ou seja, já mais que dobrou o valor do preço nesses últimos 4 anos aí, né? Do Temer para cá. É complicado, né? Muito complicada a coisa. Mas tem toda a questão de que o governo pode interferir ou pode não interferir, entendeu? Então, ou seja, a matriz ainda é do governo, Maurício. Se não fosse o governo, a coisa poderia estar muito pior no que se refere à questão do petróleo, né? Que é o exemplo que o Matheus está trazendo aí, entendeu? No exemplo que eu trouxe aqui da Enel, que foi o contrário. Então, houve o processo de privatização da nossa CELG, entendeu? Então, para resolver esse problema, teria o quê? Que o Estado comprar a CELG de volta, né? Para que o Estado pague a nossa conta de energia. E aí a conta de energia diminui. Mas enquanto tiver de boa, enquanto tiver seguro, enquanto eu tiver meu salário para me continuar pagando meus R$ 300 de energia, R$ 360 de energia, beleza, né? Agora pensa quando isso chegar para a população toda e o salário não der nem para pagar energia. Aí precisa de que, conforme a lei, né, precisa que o Brasil assuma essa atividade econômica para controlar esses preços aí, para fazer algum tipo de incentivo, algumas outras coisas assim, coisas aí. Como que isso pode acontecer? Porque do jeito que está, não volta, né? Então eu acho, aí depois vocês me falam, o professor Bem que estava certo. Eu acho que vai acontecer aí nos próximos anos, não sei em quanto tempo, alguns incentivos para a gente mesmo criar as nossas fontes de energia. Por exemplo, energia aí solar. Atualmente está muito caro, né? Cerca de R$ 20 mil por uma casa pequena é a instalação. Pode acontecer daqui uns dias, não tem o Minha Casa Minha Vida, então vai ter aí Minha Energia Elétrica, você vai fazer os projetos, você paga uma parcela, o governo paga outra parcela para você, então pode ser que aconteça isso, né? Já acontece nas grandes empresas aí que fazem financiamento no BNDES, certo? O governo paga todo o serviço ali com o cartão de crédito da empresa e a empresa paga parcelado durante muitos anos. Mas nós privados, né, nós CPFs aí, a gente não tem essa coisa ainda. Pode ser que apareça, conforme eu estou vislumbrando, né, apareça a possibilidade do governo financiar essa questão para a gente, né? Como financiou fazer asfalto, né? Como tem um incentivo para pessoas com deficiência comprar carro com desconto do IPI. Então pode ser criado, né, quem sabe, esses recursos, essas alternativas para o Estado ajudar nos ajudar nesse quesito. Mas tem muitos outros quesitos da questão que eles poderiam fazer. Eu não sei se trazendo esses exemplos mais, né, o Maurício, facilitou ou ainda está muito estranho? Não, agora eu acho que eu entendi. Uhum. Então, a ideia seria agora, todos vocês, entrar aqui, olha, se você entrou lá na aula e você não recarregou, eu coloquei depois que você entrou na aula, Maurício.
Então, às vezes, tem que fechar e abrir de novo lá no link que eu mandei no WhatsApp na aula de hoje. Clique aqui para realizar a atividade avaliativa dessa aula. Você clica e aí você vai ver a questão posta. É uma única questão que se diferencia apenas nos artigos, né? Então, olha aqui, ó. Com base no estudo do artigo 173, que é esse que acabamos de falar, da Constituição, qual é a designação da forma de atuação do Estado na economia? Então, olha, escreva com suas próprias palavras, de modo algum cometa plágio, tá? Não vai copiar de lugar nenhum, não. Aí você clica e vai falar. O artigo 173 fala isso, aquilo, aquilo outro, né? E vai explicando o artigo 173. Da mesma forma, o 174 e o 175. Tudo bem? Podemos fazer, então, essa tarefinha? E a gente pode fazer do mesmo jeito, que ainda, agora são 8h30 ainda, né? Então, ou seja, a gente ainda tem até 9 horas. 9 horas que eu estou à disposição de vocês aqui. Então, a gente encerra a reunião, né? E a parte de vocês fazerem sozinhos, e aí pode usar o meu privado, né? Para perguntar, para quem sabe a gente explicar o que precisa mais, o que não deu para falar aqui no geralzão, e quando estiver lendo lá, você surgir as dúvidas, você manda mensagem, a gente vai tentando responder. Certinho? Então, boa noite para todos. Até semana que vem, se Deus quiser. E que a Páscoa, né, que está chegando aí agora, para os cristãos, né, quem é cristão, possa ser um momento de vida nova, né, para que a gente, de fato, fique renovado, tanto nessa questão pandêmica que nós estamos vivendo, que nós estamos celebrando muito mais morte do que a vida, ultimamente, que a gente possa, então, verificar a possibilidade da ressurreição, de fato, né, para que nós vejamos a vida, e intelectualmente também, né, para que a gente possa, e que essa entrada no ano letivo do primeiro período de direito seja, então, um momento de você agora falar assim, não, agora eu tenho um novo, já dei um novo passo, já subi um degrau, né? Até essa semana passada eu estava muito perdido, agora eu já estou no caminho. Então, eu espero que seja uma experiência muito interessante para vocês, né? Para quem é cristão e acredita nisso. Quem não é, pensa na ecologia, né? No revigoramento da plantação, né? Sabe, nós estamos no momento agora do outono, né? Então, ou seja, as plantas estão morrendo para que logo elas comecem a florescer daqui a uns dias, né? E que possam, então, entrar aí num processo aí de nova vida. Ok? Então, boa noite. Feliz Páscoa para todos. Boa noite, professor. Feliz Páscoa. Boa noite, professor. Feliz Páscoa. Boa noite. Boa noite.